Olá pessoal, hoje vou reagir a um vídeo do Kim Paim sobre a batalha que está havendo entre a direita Deltan e a direita Kim Paim. Então, a briga está cada vez mais acirrada. A gente vê o Kim Paim procurando mostrar as verdades do entorno de Deltan Dallagnol, do advogado Chiquini, e está havendo uma batalha muito ferrenha que está indo a um nível perigoso para a direita. E no meio disso está o Paulo Figueiredo, o Constantino, e podemos dizer, como o Kim Paim fala, estão dividindo a direita. Na verdade, quem fala são os críticos do Kim Paim. Falam que o Kim Paim e outros seguidores, vamos dizer assim, do Deltan Dallagnol, estão dividindo a direita, que até o próprio Kim Paim não concorda com essa fala, né? Com esse pensamento. E, poxa, eu vendo tudo isso, eu penso que o Kim Paim está com uma pequena vantagem nessa briga aí, porque ele expõe realmente aquilo que é verdadeiro, mostrando fatos, mostrando prints, mostrando. Mas essa exposição de ideias, essa batalha, vamos dizer, política, entre os dois lados, acaba sendo benéfica para nós, que somos eleitores, que temos muitas dúvidas, muitos questionamentos de certas figuras, né, como o Deltan Dallagnol, como o Chiquini, como o Paulo Figueiredo, como o próprio Kim Paim. A gente tem discordâncias com todos esses. E essa discussão, essa briga, vamos dizer assim, entre eles, briga de ideias, de opiniões, de visões de mundo, é até benéfica para nós, porque nos ajuda a conhecer, né, cada uma dessas personalidades, as quais nós seguimos hoje na internet via YouTube. Porque, na verdade, eles dependem de nós, né? Nós, os seguidores, nós, os inscritos, né? Porque nossas visualizações se revertem em lucro para eles, né? Que ninguém faz nada de graça. Todos eles estão aí no YouTube, na internet, nas redes sociais. Não é de graça, né? É para obter um lucro, pode-se dizer até o seu próprio sustento, né? Inclusive uns querendo alçar, como o Chiquini, o Dallagnol, querendo alçar, né, um voo maior em matéria, falando da parte financeira mesmo, né? Que é ter o seu belo salário de deputado, belo salário de senador. Então, por isso que fica mais ferrenha a resposta a críticas que o Kim Paim faz ao Deltan, ao Chiquini, e o que o Paulo Figueiredo também faz com relação ao Chiquini, né, mais propriamente, porque o Paulo Figueiredo procura não falar tanto ou nada, né, contra o Deltan Dallagnol, fixando mais a briga dele no advogado Chiquini,
que pretende ser deputado federal pelo Novo no estado do Paraná. E o Kim Paim procura expor isso nos vídeos dele, né, que particularmente o Chiquini se projetou, né, está se aproveitando das defesas que ele fez ali diante do STF, principalmente a do Martins, né, do Felipe Martins, para se projetar na direita como alguém que bateu de frente não só contra o STF, mas contra o todo-poderoso Alexandre de Moraes. E se percebe, é notório que ele se aproveitou disso, do vídeo, em que ele, até brilhantemente, né, contrapõe ali as acusações que o Alexandre de Moraes faz, né, contra o Felipe Martins, coisa que é absurda, né, porque juiz não acusa, juiz apenas teria que assistir, né, um julgamento e imparcialmente depois julgar tudo que for exposto entre a PGR, que seria o acusador, e o advogado, que seria o Chiquini. Então, brilhantemente, ele fez a defesa ali, porém, ao mesmo tempo, ele já percebe-se que ele já tem esse plano de se projetar contra alguém que encarou, né, o carrasco do bolsonarismo, né, que é o Alexandre de Moraes. Ele teve essa coragem e usando essa coragem agora para a coragem que ele teve para se projetar numa campanha para deputado federal. E isso que o Kim Paim não aceita, porque o Kim Paim vê como um oportunismo dele, né? Que ele não seria um bolsonarista raiz, não seria um defensor verdadeiro da direita, mas sim um tipo de Joyce, né? Que se aproveita da direita, do bolsonarismo, para conquistar um mandato de deputado, né? Como ela chegou a ser deputada, e após isso começar a exigir coisas, como ela fez, coisas que ela não tinha direito. E como não foi concedido, ela se voltou contra a direita. Aliás, toda perseguição contra a direita nasceu, por incrível que pareça, se formos analisarmos bem a história, e aquilo que o Kim Paim expõe muito em vários de seus vídeos, a perseguição contra a direita efetivamente começou com o Alexandre Frota e a Joyce Hasselmann, dois deputados que foram eleitos na onda bolsonarista, ficando ali, chegando a aparecer do lado do Bolsonaro, abraçados com Bolsonaro, mas já tendo planos egoístas, né, egocêntricos, na verdade. Eles já tinham planos de se projetar, de repente, até acima do Bolsonaro. É o que a gente lê nas falas dessas pessoas, se for verificar os vídeos deles antes de eleitos e depois de eleitos, e as falas deles, depois que se revoltaram contra o Bolsonaro por não conquistar aquilo que tanto almejava, né, que era se projetar no governo Bolsonaro e chegar a um topo que só os egoístas e os egocêntricos têm em mente, né, que geralmente é querer ser maior que seus líderes, né, lembrando até a passagem bíblica de que Satanás existe
o diabo existe porque ele queria ser maior que Deus. Assim diz a palavra de Deus, né? Que Satanás queria ser maior que Deus, por isso que a queda dele e a existência dele se tornou real, né? A existência do mal, né? Porque ele queria ser maior do que aquele que o criou. E eu penso que pessoas como Joyce Hasselman e Alexandre Frota tentaram isso. Como não conseguiram, fizeram de tudo para destruir o Bolsonaro e o bolsonarismo. E, em parte, conseguiram. Principalmente, olha hoje no que deu, o resultado que deu ao começo da perseguição contra o Bolsonaro, que se iniciou com as denúncias falsas da Joyce Hasselman e do Alexandre Frota. E isso que o Kim Paim procura expor, que aqueles que no passado combateram a direita, combateram o conservadorismo, combateram o bolsonarismo, né? E nós podemos nos dizer, sim, bolsonaristas, porque toda a direita hoje gira em torno do Bolsonaro. Tanto que ele está preso, sabemos que é injustamente, sabemos que foi tudo uma armação, e continuamos, né, com pensamento em votar, em apoiar somente quem está ligado ao Bolsonaro. E aquele que foi indicado por ele, que é o filho dele, o Flávio Bolsonaro, no qual, com certeza, todos nós bolsonaristas vamos votar, e se tivermos oportunidade, vamos fazer campanha. Campanha para que outras pessoas abram os olhos, como nós abrimos após a ascensão do Bolsonaro ali no Congresso, né? Quando ele começou realmente a ser projetado pela imprensa, inclusive, né? Se a imprensa soubesse que ia resultar no que resultou, nunca teria dado espaço a ele naquela fatídica entrevista em que ele fala do presídio de Pedrinhas, né? E no vídeo também que a imprensa mostrou dele brigando com a Maria do Rosário, né? Uma esquerdista ferrenha, insuportável, defensora a gente sabe do que, né? Daqueles que fazem mal para mulheres, e ao mesmo tempo acusando o Bolsonaro no mesmo vídeo de que o Bolsonaro era um daqueles que fazia mal para mulheres. Uma palavra que a gente não pode ficar repetindo aqui no YouTube, né? Mas é isso, e é isso. Nosso papel é ficar antenado aí em cada análise, né, que esses personagens fazem aí, principalmente no YouTube e no X, e analisar, né, o que cada um fala, o que cada um promete, as coligações que cada um faz, que isso diz muito de quem realmente está com o intuito de esclarecer a população, de até fazer algo benéfico para a população, né? Porque nós somos de um país em que o povo é muito sofrido, mas que o sofrimento dele vem muito da falta de conhecimento, da falta de busca do conhecimento, né? A maioria dos brasileiros acabam se distraindo com coisas que não acrescentam nada na vida deles. Inclusive, eles contribuem até para acrescentar muito a vida daqueles que não têm nada de bom a oferecer à sociedade, ao povo em geral, ao país. E a gente precisa mais e mais entrar nesse segmento da informação
até expor nossas opiniões, como eu estou expondo agora, para que, sei lá, mais e mais pessoas cheguem a buscar esse conhecimento, buscar a informação verdadeira, não uma informação com viés que a grande mídia geralmente expõe aí, né? Um viés sempre a favor daquele que está contribuindo com muita verba, né? Publicitária e sempre atacando aquele, né? Que apareceu aí e cortou essa verba gorda publicitária, né? Então temos que buscar sempre nos informar, estar antenados, porque política é uma das coisas mais importantes para a vida do ser humano, porque se nós deixemos a política de lado achando que é uma coisa chata, que é uma coisa inútil, que não tem jeito, nós vamos sempre ser os mais prejudicados, porque quem gosta de política só se beneficia, só é beneficiado, em detrimento de nós quando achamos que política não tem a ver com a nossa vida, quando tem tudo a ver com a nossa vida. Tudo que nós passamos, tudo que nós pagamos, tudo que nós não temos, tem muito a ver com a política. Então, vamos nos informar, vamos buscar mais informações. Eu aqui fiz um react bem, bem simplório, até posso dizer, mas temos que continuar buscando a informação, buscando nos entreter com a política, né? Não nos entreter com essas coisas fúteis que tem nas TVs abertas ou até mesmo nas TVs pagas, né? Nas TVs a cabo, e nos atermos mais à importância da informação verdadeira e da política que na verdade a nossa vida acaba se baseando nas decisões políticas, acaba sendo influenciada pelas decisões políticas, né? A nossa situação, principalmente nossa situação financeira e social. Então busquemos mais e mais sérias para nós, pessoas, povo, né? Para nós, ser humano, que é buscar conhecimento e não ficarmos só no que uma mídia, vamos dizer, vendida, né, a governos, tenta nos impor como a verdade, como uma informação verdadeira. Não, está aí a internet, está aí as redes sociais para realmente expor a verdade. Bastando, claro, nós fazermos a devida medida, né, de cada informação, não acreditar em tudo também que a internet, que as redes sociais passam de informação. Temos que ir a fundo naquilo, principalmente naquilo que nos interessa, né? Aquela informação que vem, que nos interessa, que pode afetar nossas vidas, que pode afetar nosso bolso, que pode afetar a nossa mente. Então temos que nos aprofundar mais e mais em informação. E aqui eu comecei com esse React porque eu venho buscando essas informações e espero crescer e espero que todos que assistirem dêem um like, né? Só para ajudar no engajamento, como dizem os grandes youtubers, tá ok? Então, tchau, até a próxima. Opa, fazendo o teste para um microfone.